Galera, o Spurs está enlouquecendo neste verão. Eles acabaram de ter uma temporada realmente desastrosa e agora parecem estar tentando garantir que isso não se repita. Primeiro, eles concluíram as contratações de Andy Robertson e Marcos Senesi, conseguindo ambos os jogadores de graça antes mesmo da janela de transferências abrir oficialmente. Agora eles colocaram a mão no bolso pela primeira vez neste verão, contratando Jan-Paul Van Hecke por 52 milhões de libras do Brighton. Mas como sempre, as pessoas vão perguntar, por que o Spurs fez isso? Por que eles continuam acumulando zagueiros? Por que justamente o Van Hecke? Bem, neste vídeo de hoje, vamos responder todas essas perguntas e mais algumas. É por isso que o Spurs contratou Jan-Paul Van Hecke. Antes de tudo, entendemos por que investem tanto na defesa. Na temporada passada, tiveram um dos piores desempenhos defensivos da liga. Na verdade, tirando os 3 times que foram rebaixados, o Spurs foi o time que mais sofreu gols na última temporada da Premier League. Então pode-se argumentar que uma defesa frágil foi o que colocou eles nessa situação complicada em primeiro lugar. Então faz sentido que eles estejam tentando consertar isso antes de qualquer outra coisa. Mas agora dizemos que Van Hecke vai fazer o que Van de Ven e Romero não fizeram? Não exatamente. Mas veja, esses dois nem sempre estiveram à disposição do Spurs nessa temporada. Eles perderam muitos jogos devido a uma combinação de suspensões por cartão vermelho e lesões, e isso sempre colocou o time em situações complicadas. É por isso que o clube decidiu ir atrás de alguém que normalmente é muito confiável. Nessa temporada, Van Hecke perdeu apenas 2 jogos por lesão ou suspensão em todas as competições pelo Brighton. Ele foi o pilar sempre presente e sempre confiável na defesa deles, mas não só estava sempre presente, como também era sempre sólido. O holandês ficou entre os 10 com mais interceptações na Premier League, e entre os 5 primeiros se considerarmos apenas os defensores. Ele também ficou entre os 10 primeiros em chutes bloqueados, duelos aéreos vencidos e duelos totais vencidos. Ele é claramente um jogador que nunca tem medo de se dedicar e realmente fazer o trabalho sujo. Mas o que o torna especial é que ele também é muito seguro com a bola. Ele avança com a bola de maneira calma e habilidosa. Nessa temporada da Premier League, Van Hecke ficou em segundo lugar em passes tentados, atrás só de Van Dijk. Ele completou o terceiro maior número de passes na liga, com uma precisão impressionante de 87,19%. Todos sabem que Roberto De Zerbi gosta de iniciar jogadas na defesa. E para fazer isso, você precisa de um zagueiro que seja muito confortável com a bola nos pés e que consiga iniciar a construção das jogadas com facilidade. Isso é ainda mais importante sem um goleiro habilidoso com os pés. Van Hecke é exatamente esse tipo de defensor. E nesse aspecto, dá para dizer que ele e Senesi serão uma grande melhoria em relação a Romero e Van de Ven. Então, basicamente, o Spurs está contratando jogadores que se encaixam no estilo de jogo do De Zerbi. Mas tem mais. Outros motivos para o Spurs contratar Van Hecke. Mas antes de entrarmos em tudo isso, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo para nunca perder nosso conteúdo incrível. Pronto, então vamos voltar ao vídeo. O Spurs provavelmente também se motivou pelo fato de ele já ser titular da seleção nacional. Vimos o jogo de abertura da Holanda nesta Copa do Mundo? Ele começou ao lado de Van Dijk no centro da defesa, empurrando Van de Ven para a lateral, colocando o Ake no banco e deixando De Vrij completamente fora da equipe. Jogadores que representam seu país no maior palco costumam ser desejados pelos grandes clubes. Ele deve ter aprendido algo jogando ao lado de uma lenda como Virgil van Dijk. E dissemos há alguns instantes que De Zerbi adora um defensor como Van Hecke, mas na verdade ele ama o próprio Van Hecke. O técnico italiano foi quem integrou o defensor holandês ao Brighton e lhe deu sua estreia na Premier League. Veja, o Brighton contratou Van Hecke em 2020, trazendo-o da Holanda para a Inglaterra quando ele tinha apenas 20 anos. Mas ele foi quase imediatamente emprestado ao Heerenveen naquele mesmo ano, e depois emprestado novamente ao Blackburn em 2021. Quando De Zerbi virou técnico do Brighton em 2022, decidiu não emprestar mais o jovem defensor e passou a dar mais tempo de jogo a ele. Ele fez sua estreia na Premier League naquele verão e conseguiu conquistar sua primeira titularidade na Premier League em janeiro de 2023 sob o comando de De Zerbi. Jan-Paul Van Hecke foi peça-chave na equipe que levou o Brighton à sua primeira classificação para competições europeias em 2023. Ele foi tão bem que o clube lhe ofereceu um novo contrato naquele mesmo ano. Na temporada 2023-24, ele melhorou ainda mais, com De Zerbi frequentemente elogiando suas atuações e evolução. Era claro o quanto o treinador gostava de Van Hecke e como ele seguia sua filosofia. Então, agora que ele tem a oportunidade de contratar um defensor de um clube da Premier League, não nos surpreende que Van Hecke seja o primeiro jogador em quem ele está gastando dinheiro. Esse relacionamento pode ter feito Van Hecke aceitar o Spurs, mesmo com o Brighton jogando na Europa e o Spurs fora.
Ainda assim, ele decidiu se mudar para Londres. Confia em De Zerbi e acredita no projeto dele, por isso comprometeu seu futuro com ele novamente. Mas deixando isso de lado, o Spurs foi inteligente ao contratar esse cara agora. É um dos melhores zagueiros da liga, com a idade ideal de 26 anos, ele é um ótimo passador, é muito bom no jogo aéreo e é muito confiável. Sinceramente, parece uma escolha óbvia, e por esse preço é simplesmente brilhante. Já vimos o Brighton vender seus jogadores por muito mais dinheiro, então dá pra dizer que o Spurs fez um ótimo negócio com esse aqui. Além de tudo isso, neste momento tudo indica que um ou os dois, Romero e Van de Ven, devem deixar o clube neste verão. Considerando isso, contratar Van Heck tão cedo é brilhante. Assim você evita buscar substitutos após perder titulares no fim da janela. Esse desespero muitas vezes causa grandes problemas aos clubes, levando à contratação desnecessária ou cara de jogadores apenas razoáveis. Esse foi um dos motivos para o clube contratar Van Heck e fazê-lo agora. Agora o clube controla as negociações das transferências de Romero e Van de Ven, o que é uma boa posição para vender seus melhores jogadores. Agora, embora tudo isso seja bom, há um grande problema com Van Heck. Ele é um jogador que sempre parece ter um erro nele. Ele foi o jogador com mais erros que causaram gols na Premier League nessa temporada, o que não é uma boa notícia para os torcedores do Spurs. Você pode argumentar que isso é uma consequência do estilo de futebol que o Brighton joga. Sair jogando desde a defesa, especialmente em times pequenos, costuma atrair pressão e, por vezes, resulta em erros. Agora sabemos que De Zerbi seguirá jogando desde a defesa com Van Heck no Spurs, mas precisará achar uma forma de minimizar os erros do jogador com a bola para evitar situações arriscadas ao time. Jogar em um clube grande faz com que um erro custe caro. Vimos como um erro de Marc Guéhi contra o Everton quase custou ao Manchester City o título da liga nessa temporada. Essa é certamente uma área que Van Heck precisa melhorar muito se quiser ser um ponto positivo para o Tottenham no curto e no longo prazo. Mas no geral podemos ver exatamente por que o Tottenham foi atrás desse zagueiro de 1,88 metros agressivo, inteligente e de 26 anos já comprovado na Premier League. Agora queremos ouvir de vocês. Vocês acham que a contratação de Jean-Paul Van Heck foi uma boa para o Tottenham? O que esperam dele no clube? Por que acham que o clube agiu tão rápido para contratá-lo? Vocês acham que o Tottenham vai vender Romero e Van de Ven neste verão? Comentem e conversem com a gente. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Ative também o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Jogadores medianos treinam duro. Elite. Jogadores treinam Com inteligência. Não só criamos um tatame, mas planejamos para o 1%. Cada linha, cada ângulo e cada exercício foi criado após meses estudando a biomecânica dos jogadores de elite. Transforme a memória muscular em domínio no dia do jogo. Treinamento exclusivo do Gol 90. Motvem. Com o aplicativo Para te levar ao próximo nível. Garanta o seu hoje mesmo.